Esse aqui? Só falar? Eu acho que eu... Tá ligado? Alô? Boa noite para todos. É um prazer estar aqui, eu, a Lu, né? E nós viemos mais um ano nesse trabalho da valorização da vida. Já é o terceiro ano que nós estamos falando e aqui sempre nos convidando, a gente sempre agradece, né? E nós dissemos a primeira vez que nós não somos psicólogas, tudo bem? Nós somos uma estudiosa da doutrina espírita. Então nós trazemos a nossa vivência também. Porque da gente falar sobre o assunto, eu acho que nós temos que também ter passado pelo assunto, né? Para que tenha certeza de não estar falando uma coisa que não é. E a gente agradece por ter passado por este assunto, porque para nós foi um crescimento muito grande. E a gente pede neste momento a nossa proteção do nosso mentor, nosso anjo guardião, protetor da casa, os guardiões da casa, porque nós sabemos que esse assunto sobre suicídio, nossos irmãos, eles merecem todo o respeito nosso. Então que essa equipe espiritual da casa esteja sempre presente, em todos os momentos, conosco encarnados e com os desencarnados também. Então a Lu vai começar a primeira etapa com vocês, e depois eu venho para dar a segunda. Tudo bem? Boa noite. Como a Fátima disse, é o terceiro ano que nós estamos nesta campanha. Podemos dizer que desde o primeiro até essa, nós só ganhamos. Nós só ganhamos porque quando a gente está aqui e a gente vislumbra a frente onde vocês estão, nós temos a certeza que não vemos vocês e que não vemos essas paredes. Porque hoje a adentrada no mundo espiritual é de muitos suicidas. E precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque a esperança é algo a mais que nós vamos ter. Como assim? Eu tenho a esperança que eu tenho um espírito e uma alma. Se você tem essa esperança, você também tem a fé na imortalidade da alma. E é assim. Eu acredito na vida após a morte e na imortalidade. Pronto, acabou. E não é assim. Não é pronto, acabou. Somente tendo a esperança e acreditar na vida após a morte e na imortalidade. Por que não é assim? Porque a própria doutrina dos espíritos nos remete a algo muito maior. Essa imortalidade do espírito é a convicção e a confiança que todos nós temos um único DNA, que é o DNA de Deus, que é o DNA do Criador. E a vida que foi colocado para nós, que ainda não sabemos como, mas tivemos o início, a origem da vida. Jesus já fala que é vida em abundância, muita vida. E é preciso também raciocinar em cima dessa vida.
Quando eu falo raciocinar em cima dessa vida, é para nós pensarmos como está a nossa vida. Estamos tendo satisfação de viver? Proposta de vida? Estamos tendo aquela confiança de chegar em algo? Como que está a nossa vida terrena, agora aqui, encarnados? Estamos aqui só para passear? Ou estamos aqui com um propósito maior? Então todos nós estamos aqui por um propósito maior, justamente porque nós somos filhos de Deus, do nosso Pai Criador, que enviou Jesus para nos dar ensinamentos vastos. Mas a questão ainda do suicídio em nossa sociedade é muito grande, é funda, é complexa, porque isso envolve não só a matéria e a educação em si do pai e mãe, como suas vidas passadas, o seu espírito, o que ali está nesse espírito e como ele está conseguindo a suportar uma culpa que talvez até não exista mais, mas o Espírito está fazendo questão de deixar ali. Aí depois que nós estamos partindo para a culpa, nós sabemos que os amigos espirituais vão se aproveitar também dali. Mas o mais necessário e importante é sabermos que nessa vida em abundância nós viemos para ter problemas. Porque olhem só, quando o problema chega, está tudo fora do normal. Não conseguimos andar com a nossa vida. Agora, se não tem problema, está tudo ok. Está tudo bem. Eu não estou com problema de dinheiro, financeiro, não estou com problema de saúde. Estou ótima. Se graças a Deus é porque eu tenho fé. Mas e a hora que bate a nossa porta? E a hora que montamos no barquinho chamado terra? E esse barquinho está indo uma hora para lá, outra hora para cá. Como que ficamos? Será que realmente daí ali nós confiamos nessa tal imortalidade para sabermos que Cristo está ali dirigindo aquele barquinho e que vai nos levar em algo muito maior? O necessário desse tema de palestra não é julgar a ninguém, porque eu gostaria, eu já falei isso e vou falar para vocês. Eu estou tão enjoada da minha vida que eu queria pegar um saco, colocar nas minhas costas e sair andar para o mundo. E quem em sã consciência não falou isso? Mas hoje não iremos falar mais isso, porque nós estamos ativando em nós o alerta da caridade, o alerta da esperança e da imortalidade. É engraçada a questão da imortalidade, porque se temos fé em Cristo, Ele é imortal. Deus é eterno. Ele apareceu ali. Então não há por que oscilar essa fé. Mas ela oscila. E o que
precisamos é nenhum ser humano viver sem esperança. Nenhum ser humano viver sem Deus. Não conseguimos. Será que faz diferença vivermos com Deus ou viver sem Deus? Faz muita diferença. Muita. E é aí que nós precisamos ter o pulso forte, as orações e a humildade para pedir ajuda. Pedir. Quantos adentram o plano espiritual e muitas vezes só faltou um pedido de ajuda. Me ajuda que eu vou fazer uma besteira. Quantos adentrou? E quantos adentrou inconsciente? Não, eu não fiz nada com a minha vida, imagina. Mas fumou, bebeu, drogas, inconscientemente é um suicida. E a gente não pensa nisso, né? A gente só acha que suicida é aquele ato, acabou. E não é. Não é assim. Então, quando a nossa fé tiver uma fé mais robusta e todos nós pedirmos ajuda, e ajuda vem de várias partes, centro espírita, no catolicismo, no evangélico, no psicólogo, no terapeuta, no dançar, no cantar, no fazer atividade física, no ler, assistir algo que gosta, desenhar. Olha, quanta coisa existe. E tudo isso existe para que a gente levante e ande. Ai, mas eu não tenho ânimo para isso. Mas os médicos vão te ajudar a ter. Por isso que é necessário o quê? Ajuda. De tudo. Vamos acalmar. Porque na realidade, o que mais tem e o que mais leva ao suicídio é a depressão. E eu posso falar da depressão. Eu aqui posso falar. E vocês sabem que eu tinha até vergonha? Porque foi logo no início que eu encontrei a doutrina espírita. Eu acabei entrando numa depressão. Nossa, ela é espírita, numa depressão. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque nós trazemos do passado inúmeros problemas para ser resolvido. Ela fez pensarmos, buscar também a humildade para aprendermos com ela. Só que através da depressão, a ansiedade vem junto. Vamos sofrer por antecipação. Vamos ver. Quem se acalma e não tem ansiedade e não sofre por antecipação? Aí já é um gatilho para entrarmos na depressão. Eu gosto muito quando Cristo fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim
nunca morrer. Nunca. Estando na carne, estando no plano espiritual, nunca vai morrer. Porque estaremos juntos de Cristo. Não só ouvindo, mas aprendendo o Evangelho e colocando ele em prática. Vocês querem uma prática boa? Faça, quando tiver com uma grande ansiedade, faça um bolo. E chame as crianças da rua para comer esse bolo. A ansiedade vai passar. E o obsessor vai cair fora, porque ele não aguenta isso. O obsessor ele não aguenta leitura, distração no que nos faz bem. Pessoal, eu vou chamar a atenção, sim. Nossa. Porque em todos os ensinamentos é sempre de dentro para fora. Dentro. Nada de fora para dentro. É de dentro para fora. Conhece-se a ti mesmo? É muito significativo essa questão. Porque nos remete ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai fazer com que colocamos o nosso orgulho e egoísmo no saco. Porque ali vamos ter que aprender. Eu sou mesmo orgulhosa. Eu sou mesmo egoísta. E é aí, dentro desse autoconhecimento, nós vamos aprender como desativar esse egoísmo e esse orgulho. Gente, e são todos, um a mais, outro a menos, mas ele sempre está ali. Por isso que nós precisamos falar a frase: Deus em mim, Deus por mim, fazendo com que isso faça-se uma alavanca dentro de nós, colocando nossa força em ação para buscar sempre o espiritual. Nunca iremos dizer que temos um grande problema, mas que temos um grande Deus. E Ele é grande, muito grande. Volte-se ao universo. Quantos mundos estão lá? Uns já foram descobertos, outros ainda não. Ou nós somos tão privilegiados que só na Terra existe pessoas, seres como nós. E não é. Nós já sabemos que estamos passando por um processo de regeneração, onde as pessoas precisam buscar algo que ele tenha o seu apoio para ir em frente. Ah, mas está falando que é fácil? Não, não é. Não é fácil. Mas nós não estamos só. É isso que precisa deixar bem claro. Nós não estamos só em nada. Nós sempre vamos ter apoio, até das pessoas amigas. Pois uma vez no auge da depressão, onde eu saí de casa, mas resolvi sentar em uma pedra. E aquela pedra está lá até hoje. Outro dia passei lá e eu vi. E eu chorava copiosamente. Até que de longe eu avistei uma senhora. Essa senhora chegou perto de mim.
Mas eu nem liguei que ela estava ali. Eu continuei a chorar. E essa senhora simplesmente falou para mim: Deus te abençoe. Você é importante. Acabou. Só isso. Não sei nem para onde ela foi. Nunca mais vi. Não sei quem é. Não sei de onde ela veio. Não sei para onde ela foi. E só com isso acalmou. Voltei para casa melhor. Voltei pensando no que tinha acontecido, refletindo e vendo que eu precisava de ajuda. E a gente tem ajuda todas as vezes. Então, nós somos deuses de nós mesmos. Por quê? Vós sois deuses, sim, de nós mesmos. Eu sou deusa de mim. Eu preciso ver quando eu estou bem, quando eu não estou. Eu preciso buscar a passividade dentro de mim, se amansar e acalmar dentro de mim. Eu não posso buscar isso em qualquer outro local. Eu vou ter ajuda, mas a principal ali sou eu. Nós somos luz, porque Deus é luz. Somos filhos de quem? De Deus, nosso Criador. E Ele é o quê? Luz em nossa vida e muito mais. Então nós também somos luz. E temos que fazer com que essa luz chegue a tantos espaços escondidos. Mas agora eu falo para vocês, e aquele que já cometeu o ato? Porque eu sei que aqui dentro da casa tem. Que ele não fique colocando a culpa em si, mas que ele possa seguir colocando uma enxadinha nas costas, bem dizendo, que é o trabalho, e buscar o trabalho em prol dele mesmo, para que ele possa seguir depois e vir reencarnar várias vezes, até ele conseguir resgatar esse ato que a gente sabe que toda ação gera uma reação. Eu gostaria de fazer um exercício com todo mundo. E aí eu vou pedir para que vocês possam fechar os olhos e repetir, pensando nas palavras: Deus em mim. Deus por mim. Deus em mim. Deus por mim. Estamos nesse momento admitindo a existência e o nosso Pai perto de nós. Então, vamos seguir cada um de nós buscando se melhorar, mas se melhorar de uma forma em que possamos contribuir para com os nossos irmãos. Porque todos aqueles que passam por essas dificuldades, a gente sabe que vai sair muito bem, porque ele vai aprender. E não adianta falar assim, mas eu não sei dançar, mas eu não sei cantar, eu não sei falar. Lembre-se da parábola dos talentos. Cada um tem de acordo com a sua capacidade.
Por isso que é Deus em mim, Deus por mim. Então, se um dia, se alguém estiver por aí, mas está vivendo uma escuridão sem fim, em sombras, Jesus e Deus pede, não desista, continue e resista, lute, até que atinja um novo amanhã. Muita vida, muita paz para todos vocês. Nós geralmente... Oi? 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 Aí. Oi? 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 Geralmente, a gente costuma muito falar dos suicidas, né? Só que nós esquecemos de falar sobre nós. Nós que estamos encarnados aqui ainda. E o que podemos fazer para que nós possamos não chegar a esse ato? Porque inconscientemente nós todos somos os suicidas do amanhã. Nós somos o suicida do hoje. Porque falar do suicida que já se cometeu o ato e se foi, o que eles precisam no momento? Das nossas orações. As orações às quais, quando a gente levanta de madrugada, ou está num almoço, ou num café, e a gente lembra daquele ente que partiu, da maneira que não deveria, mas partiu. Foi uma escolha deste ente querido nosso. Sofremos nós, e com certeza, quando ele se vira no plano espiritual, ele está sofrendo. Porque quando a gente se vê de um outro lado, onde nós tínhamos a certeza que não existia a morte, e sim a vida, então por que tirar, se nós podíamos pedir socorro, ajuda? Nós podíamos abrir as nossas bocas, como muitas vezes nós abrimos para coisas que não tem nada a ver, e pedir ajuda. Eu costumo dizer que nós estamos todos num barco só. O medo faz com que a gente não procure essa ajuda, porque nós estamos tão calejados, massacrados, que as pessoas falem de nós, e quando falam pelas costas, ou falam por ali, por aqui, não importa. Diz que nós temos que simplesmente fazer o seguinte: estou precisando de ajuda. A forma de ajuda que ela vai vir pode ser de quem for naquele momento. Talvez aquela pessoa que a gente menos acha que vai nos ajudar é a nossa ajuda. É muito fácil a gente chegar e culpar o outro pelos atos que nós cometemos, pelas dívidas que nós fazemos, pelos problemas que nós causamos para nós mesmos. E nós esquecemos simplesmente de dar o auto-perdão para nós mesmos. É isso que nos amarga por dentro. É esse auto-perdão que a gente não consegue fazer. Eu não me perdoo. Eu não mereço esse perdão. E por que todos nós não merecemos esse perdão? Nós queremos passar a mão no problema que está ali e achar que ninguém está vendo. Seja o sinal que for, hoje em dia, que uma pessoa que quer cometer o ato, ela vai cometer. Mesmo que ela fale o tempo todo, eu vou fazer, e chega uma hora, é permitido para ela, para que ela veja que a morte não é o fim, e que o problema não termina.
Ele simplesmente nos faz ter uma nova chance de voltar e refazer. Quantas e quantas vezes vocês já se perguntaram, quantas vezes vocês passaram por esse planeta aqui? Por essa vida, porque nós temos um espírito, nós temos uma vida só, não é? Mas com várias encarnações, não é isso? Então, quantas vezes nós já fizemos isso na nossa vida? E por que a gente está hoje aqui, todos nós juntos, estudando, buscando conhecimento? Porque o que eles mais pedem para nós é que nós busquemos o conhecimento, é que nós busquemos o amor do Cristo, que foi o que Ele trouxe para nós. Só que muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou desistir, e a gente desiste. Nós desistimos não é da vida, nós desistimos de nós. Porque nós podemos fazer uma programação, e essa programação já estava prontinha no plano espiritual. Nós não tivemos força, mas nós não precisamos julgar ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que simplesmente olhar para o nosso irmão que está aqui hoje, não aquele que já se foi, porque aquele que já se foi, gente, vamos orar, porque um dia eles vão voltar para cá, vão recomeçar e vão ter a chance deles. E nós aqui hoje, que sabemos que isso não pode ser feito, e nós continuamos fazendo a mesma coisa e cometendo o mesmo ato. Quantos de nós sabemos que dentro dos nossos lares existe o Evangelho no lar? E nós vivemos pregando o Evangelho no lar, por quê? Porque o Evangelho no lar, gente, é luz. O Evangelho no lar é Deus, é Jesus. Quando nós abrimos as nossas portas, essas portas são abertas. E o que acontece ali no Evangelho no lar? Nós viramos um pontinho de luz no universo. E quantos dos espíritos entes queridos nossos vêm adentrando dentro da nossa casa, buscando essa luz junto conosco? E nós esquecemos disso. O papelzinho de vocês aí, que eu dei com a balinha, atrás tem o Evangelho no lar. É uma prática fácil, de 10, 15 minutos, que nós podemos fazer e salvar vidas. Dentro do nosso lar, nossos filhos podem estar dentro do quarto, não participando, não querendo participar. Quando você faz o Evangelho se expande para a casa toda. Mesmo que aquele que não está participando, ele vai receber a doação de amor, a doação de luz. E o que precisa hoje em dia fazer, todos nós? Dialogar. Acabou esse diálogo dentro dos nossos lares. Acabou esse diálogo com os nossos amigos. Acabou a visita fraterna que nós fazemos com as pessoas que a gente gosta. Os cafezinhos de vez em quando. Os diálogos miaram, acabaram. Quando nós tínhamos isso, era muito difícil a gente escutar que uma pessoa cometeu esse ato, porque nós conversávamos olho no olho. Hoje nós estamos com o olho no celular. E o celular não é culpado, porque o celular, ele veio para o planeta nosso para nos ajudar a isso. Entrar dentro dos lares desses nossos irmãos que não sabiam o que significa a palavra Espiritismo. A doutrina espírita, que tão maravilhosa e bonita é. A doutrina que nos cura, que é o remédio da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. O celular, ele tem que ter limite para os nossos filhos. Tal hora a tal hora. É isso, agora do celular. Hoje nós estamos tendo crianças com problema de transtorno. Crianças com a vista, com problema de vista por causa do celular. Porque é muito fácil pegar o celular, tacar para a criança e ela não chorar. Eles estão vindo muito inteligentes, as crianças. Esses espíritos, né? Estão vindo muito inteligentes. Só que nós temos que estar preparados para eles. Porque se nós não estivermos preparados para esses espíritos, eles vão cometer o ato do suicídio, sim. Sabe por quê? Porque eles estão nos cobrando muito hoje. Eles falam que eles não têm atenção. Eles falam que os pais arranjam muito curso.
arranja muito do que eles fazer e nada de diálogo em casa, nada de conversa. Nem de brincadeira, nem nada. Nós estamos transformando crianças, não em crianças, mas um adulto já mais velho que nós. Porque nós estamos vendo criança aí nos ensinando hoje. Vocês podem parar para olhar para eles, que se eles trazem com eles uma bagagem maravilhosa de sabedoria. São crianças pequenas. Nós não perguntávamos para Deus como é que esses pais iriam educar esses filhos. Os filhos estão vindo educados já. Já estão vindo educados. Mas só precisamos de prestar atenção. Porque se nós deixar eles, a Deus dará, vocês sabem o que vai acontecer. Está tudo muito fácil hoje. Tudo muito fácil. O eu te amo não existe mais. Você é importante para mim, acabou. Você é inteligente, meu filho. Olha que você, se estudar, você vai dar uma boa pessoa. Gente, questão de 15, 20 minutos, meia hora, com os filhos nossos. E não só com os filhos, com os nossos pais, principalmente também. Aquelas pessoas que vieram na nossa frente e que nós pedimos para eles, para virem, para serem nossos pais, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui. Não importa o que eles fazem. Honrai o seu pai e a sua mãe. Está difícil hoje também. Quem é que faz isso? Os filhos não querem mais escutar. Diz assim que para a gente ser próspero na vida, temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. Está difícil. Está muito complicado. Você vê pai batendo em filho, filho batendo em pai, filho chamando polícia para pai, para mãe, para tudo. E quando vai acabar isso? Se a gente não tiver... Processar os pais. Hã? Mandando os pais na justiça. Justamente. Eu já teria dado uma surra no meu filho, se viesse comigo. Eu já fiz isso. Eu estou te falando para você de carteirinha. Que o dia que me chamaram para mim, eu falei, pode levar. Com 18 anos não me traga de volta. Porque vocês estão transformando, não homens de bem, mas bandidos. Porque é o que eu vejo saindo de dentro do local, porque eles não estão nem aí. São muito poucos aqueles que saem de dentro do local e vai trabalhar mesmo. Não se sentindo lixo. Porque quando eles se veem se sentindo lixo, eles veem a porcaria que eles fizeram. De chamar algo para pai e para mãe. Né? Então, gente, os nossos pais, eles têm a sabedoria deles. Eles têm a inteligência deles. Jamais eles vão falar algo para nós que não seja para o nosso bem. Alguém que nos ame de verdade, nosso pai e nossa mãe, porque eles aguentam tudo de nós. Tudo. Então, temos que prestar atenção, ser mais responsáveis pelas coisas que nós fazemos. É muito fácil eu chegar, eu me achar um nada dentro da minha casa, sendo que eu também não colaboro, para que isso que eu tenho me faz bem, que eu faça diferença dentro da minha casa. Então, falar que meu pai é culpado, minha mãe é culpada, meu irmão é culpado, o fulano é cigarro, até o cachorro é culpado, é complicado. Não existe culpados. O que existe somos nós que não aguentamos. Jesus falava, né? Deixai vir a mim os cansados e aflitos, que eu os aliviarei. Ele alivia mesmo. Tanto que os nossos entes que se enforcaram, que se tiraram a vida, que não existe te tirar a vida, estão lá. Junto com quem? Com a mãe de Jesus. Aquela a qual é responsável por aquele vale dos suicidas, que hoje em dia está diferente. A conscientização hoje está diferente. Da mesma forma que lá tem a mudança, aqui também tem que ter, gente. E nós temos que seguir essa mudança. Olhar mais para as pessoas que estão dentro, morando junto conosco. Porque quantas daquelas pessoas chegam até nós, olhando para nós e fica pensando, será que eu falo? Será que eu solto o que está aqui dentro, doendo? Né? Precisamos ser mais ouvintes. Precisamos ser mais amigos. Precisamos ser mais pais.
parar de cobrar e olhar para si mesmo e ver se é aquilo que você quer. Perguntar para as pessoas: mas está com algum problema? O que você tem? Precisa de algo? Nós fazíamos isso antes, não é não? A gente brincava na rua, fazia aquele monte de coisa dentro da escola, brigava na escola, mas a gente se amava, se gostava. Hoje, uma coisinha só é momento de briga, de confusão, para pai e mãe na escola brigar. Para quê? Eu ensinei meu filho a resolver as coisas dele dentro da escola, sem mãe ir lá. Ele precisava ter o momento dele de filho, de amigo daquelas crianças que faziam boicote contra ele, que fazia bullying contra ele, que tinha preconceito contra ele, porque ele era filho de negra, né? Eu ensinei. E os melhores amigos deles hoje são aqueles que ao qual faziam brincadeira com ele, porque eles impõem respeito. E hoje em dia o respeito está difícil, não está fácil. O tempo é curto para falar sobre esse assunto, muito curto. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês agora. Não é brincadeira. Eu gostaria que vocês levantassem, ficassem de duplinhas, rapidinho, que nós temos 15 minutos só. De duplas. Uma dupla com o outro. E virando assim, ó, de mãozinha assim, ó. Um para o outro, olhando nos olhos, gente. Olhando nos olhos, por favor. Vamos olhar nos olhos, que é super legal olhar no olho. Já deu tempo. Já deu? Tá. Vamos lá, então vamos lá. Eu quero que vocês olhem agora para essa pessoa que está na frente de vocês, tá? Eu sei que alguns podem ser marido, outros não conhecem, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem da seguinte maneira. Quem está na sua frente é aquele ente querido ao qual partiu. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo que você gostava muito e amava. E vamos falar 3 vezes. 3 vezes. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Dê um abraço a essa pessoa que está na sua frente, para que ela sinta o amor, a dedicação pela vida, por tudo que você queria dizer para ele e não teve tempo, por tudo que você queria dizer para ela e não teve o seu tempo, pelo amor que vocês sentem e têm vergonha, e tiveram vergonha de dizer. É isso o que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos querem de nós. Simples assim. Vocês não gostam de abraçar, gente? Vocês não gostam de dizer para essa pessoa o quanto essa pessoa é importante para vocês? Nós, estou falando de nós, eu, todo mundo aqui, deixamos a desejar. Porque nós podemos fazer a diferença, seja com quem for. Não importa se o seu pai brigou com você, se o seu filho brigou com você. 2, 3 minutos, gente. Cessou. Vai lá, abrace. Porque o que essas pessoas querem de nós é só isso. É só simplesmente isso, mais nada. Eles querem simplesmente dizer para vocês o que vocês querem dizer para eles. Eu te amo. O perdão é nosso. Porque a gente tem vergonha, muitas vezes, de fazer o que vocês fizeram agora aqui. Mas não é abraçar e sair correndo. É abraçar de abraçar mesmo. Sentir coração com coração. É isso que precisa. Precisamos fazer mais isso. Dentro do nosso lar. Não importa se dizerem que isso é coisa assim de não é. Isso chama-se amor. Eu vou ler rapidinho uma coisa que eu achei legal ler, e vocês vão ver o quanto que isso faz parte. Eu estou me despedindo.
aos poucos. E ninguém está percebendo. Se ele soubesse o quanto eu tentei todos os dias, o quanto me esforcei para não desistir, ele, pelo menos, não julgaria tanto meu silêncio. Mas ninguém quer saber realmente o que acontece, porque senão eles teriam que lidar com o problema. Eles não querem isso. Tem dias que acordo e penso que hoje vou contar para alguém como me sinto de verdade. Ensaio as palavras na cabeça, imagino a conversa, planejo como vou começar. Mas quando a oportunidade surge, quando estou cara a cara com alguém que poderia me ouvir, eu sempre escolho o caminho mais seguro. Tudo certo, tudo normal, só um pouco cansado. Ele não fala. Porque se eles não perguntarem a verdade, é porque não querem saber dela. Mas quando eu sumir de vez, quando eu não conseguir mais fingir minha ausência, será tão grande que eles não vão mais poder ignorar. Eles vão dizer que não sabiam. Vão dizer, eu deveria ter falado alguma coisa. Que se tivessem percebido, teriam me ajudado. Mentira, eles sabiam. Todos sabem quando alguém está se despedindo aos poucos. Eles só escolherão não ver. Então, olha para vocês verem esse espírito que desencarnou. Isso é uma carta de psicografia. Ele desencarnou achando que as pessoas tinham que ver o que ele estava se passando com ele. E por muitas vezes ele teve medo de falar, teve vergonha e não falou. Ele achou no consciente dele que os pais sabiam o que estava acontecendo com ele. Poderiam até saber, gente, mas não se liga. Nós estamos num automático tão grande hoje que nós não conseguimos nos ligar no que está próximo a nós, que é a nossa família. A família a qual dissemos no plano espiritual que daríamos certo junto. E quando chegamos aqui, nós viramos no automático de só fazer, trabalhar e não dar, ou não ter visão para o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos ser mais atentos. Precisamos conversar mais. Ontem até mandei para a Lu, um filho de uma amiga minha tem 11 anos. Ele falou que tem vozes falando para ele se matar, para ele se jogar. Eu falei para ela procurar urgente um psicólogo. Porque quando já está assim, nós não adiantamos falar mais nada. Porque eles vão achar que nós só queremos que eles passem. Está tudo bem. Foi o que ele falou aqui. Está tudo certo. E não falou. Esse menino pelo menos falou. Então, eles dão sinais para nós. Hoje em dia, antigamente era só os adolescentes. Hoje é criança, idoso e nós também. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Porque os inimigos do mal estão aí, aonde? Dentro de nós. Porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Somos nós que nos matamos. As vozes, elas existem, com certeza. Mas as vozes que falam, que nós escutamos, muitas vezes são nossas. E nós estamos ali que a gente não quer pedir ajuda de forma alguma. O nosso orgulho não deixa. O nosso egoísmo nos fere. A nossa vaidade não deixa. Então vamos prestar atenção, sim. E não só prestar atenção no outro, mas quando nós também estivermos cansados. Quando nós estivermos ali cheios dos desafios da vida. Porque nós também pedimos muitas vezes para ir embora. Então, tomemos cuidado. Oremos mais por nós.
Orai e vigiai. Orai e vigiai. É o que precisa. E vamos perguntar mais para as pessoas, para os nossos amigos, quando a gente vê que eles estão muito em silêncio, quietos, se eles precisam de ajuda. E a gente fala assim, às vezes, que nós temos que mandar para esse pessoal, tem aí 24 horas, aquele CVV 188, né? Mas muitas vezes o 188 somos nós mesmos. Nunca se esqueçam disso. Então, já deu o horário. Eu quero agradecer a todos vocês por esta noite, por essa conversa que tivemos, para que tivemos mais o véu do orgulho das nossas vistas, que nós possamos ser mais amigos daqueles nossos amigos, nós possamos ser mais pais daqueles nossos filhos. Nós não somos amigos dos filhos, temos que ser pais dos filhos. Nós temos que ser mais para nós, olhar para nós mesmos, lá no fundo, e perguntar para nós: você está bem? O que eu posso fazer por você hoje? Porque isso nós podemos, saber quem somos nós, olhar lá para dentro e dizer para nós mesmos: você é uma filha de Deus, e como filha de Deus, você merece todos os méritos existentes nesse planeta, para o seu trabalho, para o seu estudo, para tudo que você veio fazer aqui e se dar certo. E não tirar a vida, porque a vida não é sua, a vida é de Deus, que Ele nos presenteou para que nós estivéssemos aqui, para poder tratar desses assuntos nossos, que nós mesmos fizemos, e nós mesmos estamos aqui para poder lidar com esse desafio, e um dia, quando voltar para casa, voltar com uma bagagem nova, uma bagagem limpa, onde a gente vai trabalhar, estudar e continuar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não sempre por Ele. Então vamos, gente, mudar o nosso pensamento, deixar o nosso egoísmo de lado e pegar uma bagagem nova no caminho de Deus. Gratidão.